Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha. Inicia agora a transmissão ao vivo do Expresso Meio-Dia, notícia, atualização e jornalismo na hora do seu almoço. Ao vivo por todas as plataformas da Conecta Mais TV, no Facebook, no YouTube, na nossa homepage e no canal 8 da Adil TV, serviço por assinatura. E nós iniciamos a nossa sequência falando que em Nova Prata, nesse momento, a temperatura é amena, está na casa dos 21 graus, o sol brilha forte e não há possibilidade de chuvas para o dia de hoje. E a nossa rodada de notícias começa justamente falando pelo clima. Uma nova frente fria avança pelo estado do Rio Grande do Sul nessa segunda-feira, com chances de chuvas esparsas. Segundo as informações, dão conta de que esse sistema traz chuva e garoa no começo do dia para pontos no extremo sul do estado, com aumento da nebulosidade em outros locais. Conforme a Metsul Meteorologia, no final do dia de hoje, a instabilidade pode alcançar as áreas centrais do estado. O dia começa com frio e formação de neblina e nevoeiro em alguns locais, e ao longo das horas a temperatura vai ficando agradável, o que acontece agora aqui na nossa cidade. Seguindo a nossa rodada e abrindo as notícias dessa segunda-feira, iniciamos o giro pelo esporte, falando do Grêmio, que ontem venceu por 2-0 o time do Caxias. No portal Globo Esporte, o destaque é que o Grêmio muda a estrutura no meio, mas não perde o embalo para chegar à final do Gauchão. Sem Jean-Pierre, o técnico Thiago Nunes escala Darlan em uma função de armação e obtém a vitória sem muitos riscos sobre o Caxias no segundo jogo da semifinal. A decisão será contra o Internacional. Thiago Nunes chegou em abril e apenas há 18 dias como treinador vai disputar o seu primeiro título pelo clube, logo contra o maior rival. Ao mesmo tempo, o time já exibiu algumas características do novo técnico nas 5 vitórias seguidas conquistadas até aqui. Thiago Nunes no Grêmio tem 5 jogos com 5 vitórias, 17 gols marcados e 4 gols sofridos, apontando um novo fôlego da equipe gremista. Pelo lado colorado, as notícias para essa segunda-feira dão conta também do bom retrospecto do técnico Miguel Ángel Ramírez. Ramírez tem 34 gols em menos de 15 jogos e busca superar as metas dos times alcançados pelo técnico Abel Braga e pelo técnico Tite, à frente do Internacional. O time tem mais 2 rodadas para alcançar os 38 gols e arrancando assim com o Espanhol nas boas fases em que o Inter teve no começo dos anos 2000, quando Abel e Tite passaram pelo Inter. A missão se mostra delicada devido às dificuldades dos rivais, que vão surgindo no caminho, e assim como o tricolor, o Colorado, encara aí o seu maior rival na final do Campeonato Gaúcho no próximo final de semana, intercalando com as participações na Libertadores da América. Outra informação para o Caxias, que ontem foi eliminado. Segundo informações, o técnico Rafael Lacerda deixa o comando do time Grená. Após a eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho, Rafael Lacerda diz que está de saída do comando técnico do Caxias. O treinador assumiu a equipe em julho de 2019 para comandar o time na Copa Silverard, na qual chegou até a semifinal. Com o comando, Lacerda conquistou aí o primeiro turno do Campeonato Gaúcho na Série D. Seguindo com as demais notícias que nós temos também pelo esporte, e por que não falar do futebol no interior do estado. Um dos times mais antigos do Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Gaúcho de Passo Fundo, empatou com o Marau, fora de casa, num jogo praticamente regional. O Esporte Clube Gaúcho empatou seu segundo jogo pela segunda divisão do Gauchão, nesse último domingo. O Periquito de Passo Fundo enfrentou o Marau fora de casa e a partida terminou 2-2. Com o resultado do jogo realizado no estádio Vermelhão da Serra, o Gaúcho chegou a 4 pontos no grupo A da competição. O nosso destaque editorial, passando aqui pela região com informações da Rádio Estúdio.
Um novo aumento de pacientes internados por conta da Covid-19 é constatado no Hospital São João Batista, em Nova Prata. O número agora são de 10 pacientes, sendo o dobro do que era registrado na última sexta-feira, dia 7, apresentando um aumento quantitativo dos internados. Segundo informações repassadas, amanhã começou com 10 pessoas internadas, nenhuma delas sobre ventilação mecânica ou aguardando unidade de terapia intensiva. O fato apresenta um aumento gradativo superior a 50% do que era constatado na semana passada. Segundo a diretoria do Hospital São João Batista, o crescimento foi nítido ao longo de todo o final de semana. No pior momento, no final do mês de março e início de abril, o Hospital São João Batista chegou a atender 37 pacientes simultaneamente que haviam se contaminado com o coronavírus. Seguindo com as informações e também falando sobre o aumento dos hospitais, em Veranópolis, 16 pessoas recebem atendimento clínico no São Pellegrino Lasiose e também por conta da Covid. Um dos hospitalizados está sobre ventilação mecânica e os números da segunda-feira também trazem preocupação. Segundo informações, o número é o maior desde o dia 25 de março, quando haviam 17 pessoas internadas. Os dados do início dessa semana divergem com a média dos hospitalizados da última, que por dia tinha 9 pessoas. Então, aumento gradativo nos 2 hospitais de maior fluxo da região, tanto o São João Batista em Nova Prata, quanto São Pellegrino Lasiose em Veranópolis, registram ao todo 26 pessoas internadas nos 2 hospitais. O que chama atenção é o aumento do número de internações nos últimos dias dessa semana, com relatos aí com a abertura de todas as atividades. Então, os cuidados devem ser redobrados, porque a gente tem uma crescente nas internações hospitalares. Em Fagundes Varela, foi prorrogado um abaixo-assinado que pede aí melhores condições de prestação de serviços das operadoras de telefonia móvel. Muito foi noticiado na nossa grade de programação jornalística sobre os problemas pelos quais a rede de atendimento de telefonia móvel de Fagundes Varela é acometida. E com isso, um abaixo-assinado movido por moradores, autoridades, envolvendo também a Prefeitura e o Ministério Público, busca explicações junto à Companhia Vivo de melhores condições de atendimento e sinais para os munícipes fagundenses. Agora, o abaixo-assinado que seria encerrado nesta semana será prorrogado para que mais pessoas da comunidade possam rubricar e assim pedir uma condição melhor. O sinal de celular em Fagundes é extremamente complicado, há horas que o sinal cai abruptamente, a internet de forma na rede 3G também funciona de maneira precária. Avançando com as informações, e nós temos infelizmente uma segunda-feira recheada com notícias referentes aos acidentes de trânsito, que voltaram a focar aí nas páginas dos principais portais. Um acidente com uma vítima fatal foi reportada nessa última madrugada em IP. Um homem de 36 anos acabou vindo a óbito na noite de domingo. A colisão frontal ocorreu por volta das 18h30 na RS 122, próximo à comunidade de Capão do Bugre. Quem fez o atendimento foi o Comando Rodoviário de Farroupilha e relatou que houve um impacto de um Vectra com um outro veículo Fiorino, em que as pessoas acabaram ficando feridas. Já o ocupante do Vectra veio a óbito no local. Informações para Bento Gonçalves que nós recebemos nessa manhã. Maria Lúcia Severa renova o mandato à frente da Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves até o ano de 2024. Presidente da entidade desde 2009, Maria Lúcia projeta novos desafios e uma campanha de conscientização a fim de buscar doações e também auxiliar a rede de atendimento aos pacientes que passam pela doença. Ela atua desde 2009
na Liga Feminina e renovou seu ciclo voluntário para seguir à frente dessa importante instituição. Seguindo com as nossas notícias e por falar em acidentes de trânsito que ocorreram neste final de semana, uma sequência de 3 acidentes entre Farroupilha e Caxias do Sul deixou o trânsito caótico nessa manhã. Com informações do portal Leouve, 3 acidentes foram registrados em pouco mais de meia hora e causaram lentidão e transtornos nessa manhã. Todos foram na RS 122, na ligação entre Caxias e Farroupilha. O primeiro acidente ocorreu por volta das 6h30 da manhã, entre uma carreta e um Fiat Uno, que chegou a capotar na colisão. Ninguém ficou ferido. Outro acidente também foi registrado às 6h40, na altura entre os bairros Cidade Nova e Desvio Risso. Uma van acabou colidindo com uma Toyota Hilux. Conforme informações, um dos veículos teria cruzado o sinal vermelho. A passageira da van teve ferimentos leves e foi encaminhada ao atendimento hospitalar. E pouco mais de depois disso, nas proximidades do viaduto Torto, sentido Farroupilha-Caxias, um C3 colidiu na traseira de um GM Cruze. A condutora do C3 teve ferimentos leves e o motorista do Cruze não se feriu. De toda forma, os 3 acidentes consecutivos na mesma manhã, registrados na RS 122, causaram grande lentidão no trânsito e muita paciência e atenção foi exigida dos motoristas. A RS 122, todas as manhãs, é acometida por um grande volume de automóveis e as sinaleiras e cruzamentos exigem a atenção de todos os motoristas para que fatos como este possam ser evitados. Falando sobre o comércio e o movimento nas lojas nesse último final de semana de Dia das Mães, pelo menos em Caxias do Sul, os lojistas comemoraram um movimento alusivo à data comemorativa das mamães. A tendência de vendas representou um crescimento de 5% para 8% em cima do mesmo período do ano passado. Porém, o balanço final ainda não foi divulgado pela Cindy Lojas Caxias. A segunda data mais rentável para o comércio, superada apenas pelo Natal, teve um bom comportamento na cidade caxiense e o movimento das lojas foi sentido de forma positiva, tanto no sábado quanto no domingo, quando algumas lojas acabaram trabalhando. Seguindo com informações sobre operações também realizadas no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal acabou apreendendo um ônibus que transportava uma grande quantidade de queijos e bebidas e o destino seria Caxias do Sul. Isso aconteceu aí ao longo do dia de ontem e na BR-290. Durante as fiscalizações de combate ao crime, os policiais abordaram um ônibus com placa de Antônio Prado que deixava a fronteira pela rodovia federal. Ao vistoriarem o bagageiro, os PRFs encontraram uma grande quantidade de queijos e 1.000 litros de vinhos importados, trazidos ilegalmente. O motorista de 38 anos, natural de Cândido Godói, assumiu a propriedade de toda a mercadoria. Segundo ele, as bebidas, entre elas gin, licores, uísques e queijos, foram adquiridos no Uruguai e teriam como destino Caxias do Sul. E o valor avaliado da carga é de cerca de R$150 mil. Encerrando as notícias pelo lado da Serra, rumando para o Planalto Médio, a região norte do estado, uma polêmica envolvendo o Hospital São Paulo em Lagoa Vermelha e o atendimento dos munícipes de Caseiros. Uma reunião deve discutir a continuidade ou não do convênio firmado entre o município de Caseiros e o Hospital de Lagoa Vermelha. Segundo informações, o vereador Marcos Casenato indicou ao Poder Executivo uma solicitação para que o município busque outro hospital de referência. Segundo o vereador, as informações dão conta de que quando os munícipes de Caseiros recorrem ao atendimento no hospital em Lagoa Vermelha, são mal atendidos e de forma desdenhosa. Por isso, deveria se buscar outra instituição para poder tocar esse tipo de atendimento para os pacientes. A diretoria do hospital destacou que as colocações do vereador são deselegantes e, segundo ela, desde o início da pandemia, o Hospital São Paulo
foi um dos primeiros a serem elogiados pela Coordenadoria Regional de Saúde, pelos protocolos, pela estrutura e pelo enfrentamento à doença. Seguindo com informações, Lagoa Vermelha hoje também comemora a data de sua emancipação e para prestar uma homenagem ao município, o pianista Diego Granza apresenta seu repertório musical pelas ruas de Lagoa Vermelha na noite de hoje. O projeto Piano em Casa, com incentivo do Sicredi e da Prefeitura, vai correr por várias ruas da cidade a partir das 13h30. A ação Piano em Casa busca levar música e esperança. O roteiro vai passar pelos principais bairros a partir das 13h30. Começa pelo Alto Pedregal, vai passando pela Presidente Vargas, a Unidade de Saúde da Família Oliveira e Floresta e seguirá até às 18h15, encerrando aí na Avenida Afonso Pena. Praticamente o dia inteiro a música vai soar por Lagoa Vermelha. Informações do Batalhão Ambiental. A Patran realiza uma grande operação de patrulhamento rural. Nesse último final de semana, tendo início no sábado e inclusive na madrugada de domingo, o policiamento da Brigada Militar de Lagoa Vermelha realizou ações noturnas. A operação rural aconteceu tanto em Lagoa quanto em Capão Bonito do Sul, com o intuito de coibir crimes contra a fauna, flora, o abigeato e demais crimes rurais. Durante a ação, foram abordados vários veículos e identificados os ocupantes e não foram constatadas nenhuma infração. Outro dado triste do trânsito que aconteceu ontem à noite, um grave acidente provocado por um motorista embriagado na RS 324, próximo já à cidade de Passo Fundo. As colisões ocorreram nas imediações da curva do Bier, trecho entre Passo Fundo e Marau. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, uma colisão envolvendo um Ford Fusion e um GM Vectra havia sido relatada, sendo que o condutor do Fusion abandonou o carro do local. Ao chegar ao atendimento na rodovia, a guarnição foi surpreendida por um caminhão-baú desgovernado em alta velocidade no sentido Marau-Passo Fundo. O caminhão colidiu violentamente no Vectra, que já estava abatido, e depois atropelou um policial rodoviário e bateu também num Toyota Corolla, e só parou fora da pista após atingir o Ford Focus, que havia batido naquele primeiro acidente. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que comprovou a sua embriaguez. Ele foi preso em flagrante. O policial rodoviário foi socorrido e levado ao hospital, onde recebe atendimento médico. De acordo com a chefe da corporação, o estado de saúde do policial é estável e a rodovia seguiu totalmente interrompida na madrugada para o atendimento a essa ocorrência bizarra. Informações sobre a educação. A seleção do Instituto Federal do Sul, campus Passo Fundo, encerram no dia de hoje. São 205 vagas para o processo seletivo de ingresso em cursos técnicos e superiores do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Passo Fundo. Então, as vagas aí estão distribuídas nos mais variados cursos e as informações sobre a seleção estão disponíveis no edital do vestibular, que tem seu encerramento de inscrição no dia de hoje. Agora, uma situação que ocorre desde a semana passada e as informações chegam através de diversos meios de comunicação. A Arábia Saudita noticiou o governo brasileiro, no final da última semana, sobre a suspensão da compra de produtos alimentícios de proteína promovida aí a partir das aves, galinhas, frangos, perus, chester, enfim, todos os tipos de animais provenientes de cerca de 10 frigoríficos brasileiros. De acordo com informações dos especialistas do setor, essa suspensão das exportações de carne de frango para a Arábia não deve impactar os bons resultados encaminhados até o momento por toda esta área econômica. O governo brasileiro recebeu a informação com surpresa e consternação e pretende levar o caso à Organização Mundial do Comércio, caso se comprove uma imposição de barreira indevida. Conforme nota conjunta, os Ministérios da Agricultura e Relações Exteriores da última quinta-feira.
Conforme o presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, a suspensão das exportações para a Arábia não deve impactar no setor, pois o mercado internacional se ampliou ao longo da pandemia. Nós lembramos que aqui na nossa região, um dos frigoríficos que recebeu esse embargo saudita é o Agro Araçá, responsável aí por uma cadeia produtiva de longa extensão, assim como as unidades da JBS de Caxias do Sul, Passo Fundo e Montenegro, que também tiveram suas exportações para a Arábia embargadas. Falando do estado do Rio Grande do Sul e das informações sobre a imunização, no dia de hoje, as primeiras doses da vacina da Pfizer devem chegar em Porto Alegre. Ao todo, 35 mil serão distribuídas aos postos de saúde da capital para aplicação imediata e 33 mil que ficarão restantes vão ser mantidas em super freezers emprestados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul também, a URGS e a PUC. O primeiro lote vai ser utilizado para avançar na vacinação dos grupos com comorbidade e os imunizantes serão utilizados apenas na capital. Informações do trânsito, já que tivemos uma noite de domingo e uma manhã extremamente conturbada, os dados do último ano dão conta de que motoristas sofreram menos acidentes de trânsito, exceto os caminhoneiros. O público foi profundamente atingido pelos efeitos da pandemia e apesar da queda de 10% no número de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul, acumulados desde a chegada da Covid, uma categoria sofre mais com a violência nas estradas, os caminhoneiros. Segundo o levantamento do Detran, divulgado na manhã de hoje, as fatalidades avançaram 29% entre os transportadores no período de abril de 2020 a março de 2021. O índice é um fruto da comparação com a soma dos 12 meses pré-pandemia, entre abril de 2019 e março de 2020, contabilizando um aumento no número de óbitos por parte dos caminhoneiros. Informação também para a economia, o auxílio emergencial gaúcho começa a ser pago. E nesse primeiro momento, o grupo das mulheres chefes de família é que serão beneficiadas pelos primeiros pagamentos. Segundo informações divulgadas no dia de ontem, o governador Eduardo Leite confirmou o pagamento do auxílio emergencial gaúcho, que começará pelas mulheres que são chefes de família. A Lei 15.064, que instituiu o auxílio, procura atender os setores mais afetados. Então, mães chefes de família portadora do cadastro único poderão receber aí um valor a mais que é enviado pelo governo do estado. Nas informações que vêm do portal direto do Ministério Público do Trabalho, um acordo celebrado entre o órgão e a General Motors se reverte em uma indenização de 5 milhões de reais à comunidade de Gravataí. Essa indenização será revertida em viaturas policiais, veículos para 9 entidades, revitalização de abrigos, cursos de aprendizagem e treinamentos em PCDs. Após uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho por danos morais coletivos e patrimoniais difusos, foi feito um acordo com a General Motors e diversos veículos serão repassados às entidades de Gravataí. Encerrando as notícias do estado nessa manhã, nós temos uma informação, né? Em Campo Bom, aquele caso que ocorreu a falta de oxigênio, que acabou vitimando 6 pacientes por conta de ausência no fornecimento. Um dos primeiros apontamentos técnicos é que o tanque principal do Hospital de Campo Bom acabou ficando sem oxigênio e ar de reserva, não chegou aos pacientes, confirmou uma auditoria da Secretaria da Saúde. A conclusão aponta que mais um fator contribuiu para o problema no último dia 19 de março, quando 6 pacientes que estavam em tratamento acabaram vindo a óbito. Essas são as primeiras informações dessa investigação que é feita no Hospital Lauro Reus, em Campo Bom. Antes do intervalo comercial, hoje é segunda-feira, é dia de ficar a par das informações sobre o enfrentamento à pandemia e para isso o Dr. Guilherme Savaris Schossler traz as informações do nosso plantão. Após o intervalo, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo
aqui no seu Expresso Meio-Dia. Olá a todos. Então vamos atualizar os novos assuntos envolvendo a pandemia da Covid-19. Semana passada a gente teve várias situações envolvendo a questão das vacinas. Então eu queria esclarecer para ficar bem claro assim essa questão. A gente recebeu 70 doses da Coronavac e nessa semana vamos receber mais 80. Então eu acredito que logo a gente vai conseguir anunciar aí mais uma faixa etária para vacinação. Por que a gente não vai fazendo aos poucos? Porque as pessoas que não forem contempladas naquela faixa etária, elas não vão entender por que foi escolhido fulano e não Beltrano. Então a gente sempre fez desde o início por faixas etárias e sempre foi justo e vai continuar sendo assim, que é o melhor. A gente teve municípios que fizeram parcelaram as faixas etárias e teve muita briga, muita confusão. Acredito que até os mesmos não farão mais. Então essa semana provavelmente a gente possa estar anunciando mais uma faixa etária da segunda dose da Coronavac. As vacinas recebidas semanas passadas foram para grupos de comorbidades. Então se criou um atestado padrão que a gente orienta que todo mundo vá atrás desse atestado, os médicos receberam, muitos já imprimiram em seus consultórios e aqui, se não conseguirem, peguem aqui na Secretaria de Saúde ou nos seus postos que também será fornecido. Esse atestado é para colocar a doença, tem que estar enquadrada dentro daqueles critérios. Outras doenças que não estão ali, a princípio não serão vacinadas agora. Não quer dizer que não serão vacinadas. Vamos aguardar as próximas etapas, mas para essa etapa seria isso. Aí o médico coloca ali a comorbidade, o CID, assina e preenche uma receita atualizada. Isso vai fazer com que a pessoa realmente confirme a sua doença, a sua patologia e a gente acabe não vacinando pessoas que não estariam contempladas nessa fase. Tá? Hoje, sexta-feira passada, foi anunciado 59 e 58 anos e hoje, segunda e terça, são as pessoas com 57, 56 e 55. Alguns municípios anunciaram até 40 anos, mas até 15 de maio. A gente, para não correr o risco de inverter ordem e daqui um pouco chegar a 40 anos e não ter vacina e acabar vacinando pessoas mais novas e não as mais velhas, a gente vai descendo por ordem. Anunciaremos também, em seguida, as outras faixas etárias nos demais dias. Provavelmente quarta e quinta a gente terá faixas etárias novas, na sexta-feira também, e assim por diante. Tá? Até de repente chegar aos 40 anos. Nosso objetivo é ir o mais longe possível. Só que à medida que vai tendo pessoas com comorbidades, a gente não tem como saber todas elas, porque tem muitos pacientes que atendem em rede privada que não estão cadastrados no sistema de saúde público. Então a gente vai ter que ir indo por etapas para ser justo. Então, só para colocar essa situação. Cuidem para quando analisarem as doses recebidas no estado, nem sempre vêm todas. A próxima remessa que o governador vai receber é todas para segundas doses, tanto de AstraZeneca como de Coronavac. Então, a gente não pode usar essas doses para a primeira, senão depois vai faltar quando o paciente for receber a segunda dose. A gente tem uma tendência de subida no número de casos. Na semana anterior foram 46 casos novos, mediante 33 da semana anterior. Então, a gente já tem um aumento. O município vizinho tem um aumento ainda maior. A gente normalmente tem o nosso pico um pouquinho depois. Então, se continuarmos agindo como estamos, teremos um aumento do número de casos. Então, a gente vem agora insistir que as pessoas, por mais que circulem, que se movimentem, que saem, trabalhem, vão para a escola, a gente tem várias situações que vão proporcionar um aumento do número de casos, então exige agora um maior cuidado ainda. Se todo mundo estiver dentro de casa e ninguém sair, ninguém precisa se cuidar dentro de casa. Mas como está todo mundo circulando, os cuidados têm que ser mais intensos agora. Usar máscara com mais rigor, lavar as mãos mais vezes. O que eu quero que as pessoas entendam é que progressivamente
quanto mais nós largarmos a população, mais os cuidados têm que ser intensos para que não ocorra um novo pico. Desejamos uma boa semana a todos e que tenhamos sexta-feira que vem números melhores e uma situação melhor para apresentar. Obrigado. A Odontoclínica Ferri trabalha de forma descomplicada, rápida e com assertividade, garantindo naturalidade e beleza ao seu sorriso. Visite o dentista regularmente. Odontoclínica Ferri, realçar sorrisos e melhorar a qualidade de vida das pessoas é a nossa missão. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Na Confiança, Farmácia e Manipulação, você encontra seus principais produtos: perfumaria, medicamentos, acessórios infantis e manipulação. Em frente à Praça da Bandeira. Confiança, Farmácia e Manipulação. Qualidade que você merece. Upgrade no seu plano. A sua internet ainda mais rápida. 200 MB por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355 Adilnet Telecom. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Nós retornamos ao vivo para você nesse começo de tarde de segunda-feira, 10 de maio de 2021. Temperatura subiu um pouco, 22 graus, céu ameno e ensolarado nesse comecinho de semana aqui em Nova Prata. E para a gente falar aí e comemorar, no dia de ontem, Vista Alegre do Prata comemorou 33 anos de emancipação político-administrativa. E nós fizemos uma pequena homenagem e você confere aí
2 minutinhos o nosso vídeo de homenagem. Na sequência, eu já volto sem intervalos para as notícias do Brasil e do mundo aqui no Expresso Meio-Dia. Parabéns à Vista Alegre do Prata. – 33 anos de emancipação, 33 anos de muita história, 33 anos de dedicação e desenvolvimento. Vista Alegre do Prata está comemorando mais um aniversário da sua emancipação política. A data de 9 de maio de 1988 ficou marcada na história e é celebrada com muita felicidade. Vista Alegre do Prata, no início da sua colonização, era conhecido como Linha Sexta General Osório de Alfredo Chaves, atual Veranópolis. Atualmente, conta com pouco mais de 1.500 munícipes carinhosamente intitulados Vista Alegrenses. Povo hospitaleiro, alegre como o nome do município. Povo guerreiro e dedicado. Em nossas passagens, podemos guardar na memória cada sorriso, cada detalhe, cada gesto que faz com que Vista Alegre fique eternizada em nossos corações. Nós, como Conecta Mais TV, desejamos muito sucesso, muito desenvolvimento e prosperidade para Vista Alegre do Prata e seus munícipes. Parabéns, Vista Alegre do Prata, pelos seus 33 anos de emancipação político-administrativa. Parabéns à Vista Alegre do Prata. Em nome de todos os munícipes, dirigimos os parabéns ao prefeito Adair Zeca, que é o mandatário atual aí da prefeitura desse pequeno grande município que esconde belezas em meio ao Vale do Rio da Prata e também próximo ao Rio Carreiro. Seguindo com as informações que nós falamos para o Brasil nessa manhã de segunda-feira, iniciamos pelo comportamento do mercado financeiro, que na manhã de hoje teve uma elevação das ações nas bolsas de valores, puxadas pela alta das commodities. As ações da Vale e de siderúrgicas saltaram com os preços do minério. Petrobras acabou subindo também, enquanto a PetroRio, uma divisão, veio para a queda. Os detalhes do começo da sessão de hoje na Bolsa de Valores dão conta de que ações ligadas às commodities do minério, como siderúrgicas, como a CSN, a Usiminas, a Gerdau, a Bradespar, entre outras, tiveram altas entre 3% e 6% no começo da manhã, refletindo os bons resultados, puxados também pelo comportamento da Vale do Rio Doce. Quem teve baixas nesse momento pela manhã foram ações do setor bancário, que devido aos resultados divulgados, tiveram uma rápida desaceleração. Falando sobre a saúde, o Ministério da Saúde, nessa manhã, distribui mais de 1.120.000 doses da vacina da Pfizer a partir do dia de hoje. Com esse novo lote destinado para todas as unidades da federação, cerca de 75 milhões de doses de imunizantes já foram entregues. Segundo informações, um lote proveniente aí da fabricante Pfizer e BioNTech vão ser destinadas à primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes puérperas e pessoas com deficiências permanentes. Segundo o Ministério, todos os estados e o Distrito Federal vão receber o imunizante de forma proporcional e igualitária. Na semana passada, o primeiro lote de vacinas da Pfizer era de 1 milhão de doses e agora 1.120.000 doses são repassadas. Outra boa informação para essa segunda-feira vem do Instituto Butantan. A Coronavac, que é largamente esperada para a segunda dose em uma grande camada da população, recebeu a notícia de que 2 milhões de doses da Coronavac foram entregues aí pelo Instituto ao Plano Nacional de Imunização. O Butantan também acredita que um novo lote vai ser liberado até a próxima quarta-feira, dia 12. Com isso,
o Butantan totaliza 45 milhões de doses desenvolvidas em parceria com o laboratório chinês Sinovac, que foram entregues ao PNI, o Programa Nacional de Imunizações. Então, aguardemos aí novas doses da Coronavac, a fim de colocar em ordem a imunização da segunda dose. Nas notícias internacionais, nessa manhã, você sabia qual é o feriado mais importante na Rússia? Pois bem, não é nem a independência e não é nenhuma outra data comemorativa ligada propriamente ao país. O 9 de maio é o maior feriado russo onde se comemora a vitória dos aliados contra as tropas nazistas na Europa. E uma grande parada militar foi organizada no dia de ontem com a presença massiva aí de todo o Kremlin e também de outros países aliados, para marcar aí a data em companhia de líderes como da China, da Cuba, da Venezuela, segundo as informações. 16 mil tropas participaram do desfile na Praça Vermelha no dia de ontem e foram exibidas armas como as novas gerações de tanques e mísseis que estão sendo desenvolvidos. É a maior comemoração do Dia da Vitória em décadas. A União Soviética perdeu aproximadamente 27 milhões de pessoas entre soldados e civis durante a Segunda Guerra, o maior número do que qualquer outro país. E o triunfo do Exército Vermelho continua a ser uma enorme fonte de orgulho nacional. No discurso sobre o Dia da Vitória, o presidente Vladimir Putin falou a todos os que desfilaram e disseram que aquilo que foi combatido na Segunda Guerra, o ódio ao antissemitismo, entre outras correntes de cunho totalitário e preconceituoso, estão renascendo com novas formas e novas figuras ao redor do mundo. E esse tipo de intolerância deve ser combatido. Ele também falou sobre a russofobia, uma corrente que vem ganhando força, pregando o preconceito contra os russos. Uma clara demonstração de que a Rússia ainda segue forte no seu vigor militar, mesmo após quase 30 anos do fim da União Soviética. As notícias internacionais também na Alemanha dão conta de que o país de Angela Merkel liberou as doses da vacina da Johnson & Johnson para todos os adultos. Segundo informação do Ministério da Saúde, o fármaco também pode ser administrado a jovens após aconselhamento médico e decisão individual de risco. Mais uma vacina entra na mira de acesso aí dos alemães, é a vacina da Janssen, que é destinada em dose única aos habitantes da Alemanha. Informação também sobre vacina, só que na União Europeia. Segundo notícia dessa manhã, vinculada pelo Deutsche Welle, a União Europeia não deve renovar o seu contrato de fornecimento com a AstraZeneca. Segundo informações, o acordo para a aquisição dos imunizantes vence no próximo mês de junho e não será renovado por enquanto, informa o comissário europeu após atrasos nas entregas das doses. A decisão não foi influenciada por suspeitas de formação de coágulo, disse o intendente do bloco econômico. E uma informação curiosa que também envolve vacinas nessa segunda-feira. Uma jovem na Itália recebeu por engano 6 doses da vacina da Pfizer de uma só vez. A estudante universitária segue em observação em um hospital da região da Toscana. Conforme informações, a italiana, de 23 anos, a partir de um erro do profissional da saúde, acabou recebendo 6 doses do imunizante da Pfizer e da BioNTech. A agência explicou que o erro foi cometido quando a enfermeira, em vez de injetar uma única dose da vacina, aplicou todo o frasco na estudante de medicina, o que equivale a 6 doses. Por enquanto, ela passa bem e não se sabe como um organismo pode reagir a uma sobrecarga viral tão grande. Informação dessa manhã que repercute em toda a imprensa internacional. Uma grande operação da Marinha Americana apreendeu no Mar da Arábia a maior quantidade de armas já apreendidas em mares internacionais. Um arsenal gigantesco formados por dezenas de mísseis antitanque de fabricação russa e milhares de rifles de assalto chineses.
A USS Monterrey, o navio que fez a interceptação, cobriu aí parte de todo o seu convés de mais de 170 metros. Os armamentos foram recolhidos para se investigar a origem e a tripulação do navio que transportava, após ser esvaziada, foi liberada num claro comando aí de refinamento e também, né, de controle dos mares internacionais para evitar o grande tráfico de armas. É a maior apreensão já realizada em mares internacionais. E para a gente encerrar, se os ataques de hackers dão muita dor de cabeça no Brasil, nos Estados Unidos não é diferente. Um ataque cibernético acabou provocando o fechamento de um dos principais oleodutos dos Estados Unidos. O incidente aconteceu em meio a crescentes preocupações sobre segurança cibernética na infraestrutura norte-americana, e um ataque cibernético fechou o fornecimento desse eixo de transporte de óleo que leva nada mais, nada menos que 100 milhões de galões de gasolina e outros combustíveis todos os dias, de Houston até o porto de Nova York. Então, essa grande quantidade de material foi barrada de ser distribuída por conta de um ataque cibernético. Antes de me despedir, nessa tarde de segunda-feira, um abraço para o seu João Luiz da Costa, que deseja a todos uma boa semana pelo Facebook, e eu desejo a todos vocês uma boa tarde. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã aqui na Conecta Mais TV. Fiquem bem e uma boa semana a todos. E aí pessoal, ligado aqui na Conecta Mais TV, no programa Expresso Meio-Dia, Betinho aqui passando para fazer, claro, o nosso tradicional comentário esportivo, para falar sobre dupla Grenal, semana importante aí para a dupla Grenal, para falar também do Associação Nova Prata, então vem comigo. Vamos começar falando do Inter, que venceu muito bem no sábado Juventude, né, conseguiu reverter aí aquele resultado ruim da primeira semifinal do Campeonato Gaúcho, venceu por 4-1, destaque aí mais uma vez pro Rodinei, fez gol nessa partida, atuou muito bem. A entrada do Yuri Alberto foi muito importante também durante o primeiro tempo para o Inter conseguir abrir o marcador. Aí sim, essa dobradinha Thiago Galhardo e Yuri Alberto funcionou muito bem mais uma vez. O Edenilson sempre mantendo uma regularidade muito boa, também vale destaque. Mas é claro agora, né, essa semana Grenal, semana importante também para o Inter, porém, nessa terça-feira agora já tem jogo pela Libertadores, uma partida importante fora de casa contra o Deportivo Táchira às 7h15 da noite, lá na Venezuela. O Inter inclusive já está na Venezuela, já vai realizar treinos nessa segunda-feira por lá. E claro, uma novidade importante aí para essa partida de terça-feira é o retorno mais uma vez do Tyson, ele que não pode jogar o Gauchão, mas na Libertadores está apto. Então com certeza deve ser um acréscimo nesse meio campo do Inter, né, para enfrentar o Deportivo Táchira. O Inter que é líder do grupo e se conseguir um resultado interessante fora de casa, já passa a caminhar passos largos aí para se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Tentando projetar um possível time do Inter para esse confronto contra o Táchira, temos o Marcelo Lomba no gol, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés, a zaga tem se mantido essa titular. No meio campo, Rodrigo Dourado, Edenilson e Tyson. E claro, as dúvidas estão mesmo lá nas pontas, até porque o próprio Carlos Palacios saiu lesionado na partida do sábado contra o Juventude, então é uma dúvida também para esse confronto. Então a gente pode ter muitas dúvidas ali nas pontas. O Maurício pode jogar também no lado direito, o Carlos Palacios ou o Marcos Guilherme, muito provavelmente. E lá na frente o Thiago Galhardo ou o Yuri Alberto. Até tem uma possibilidade do próprio Yuri jogar ao lado do Thiago Galhardo, mas é mais remota essa possibilidade. Então, possível time do Inter aí para enfrentar o Táchira nessa terça-feira. E vamos falar do Grêmio aqui também, o Grêmio que venceu aí o Caxias por 2-0, com grande destaque pro Ferreira, né? O Ferreira tem jogado muito bem, tem sido aí um dos principais destaques do time, juntamente com o próprio Diego Souza. Então, com certeza aí vai ser uma final muito bacana do Campeonato Gaúcho. Aí 2 Grenais teremos, o primeiro no Beira-Rio e o segundo na Arena, então o Grêmio decide em casa o Grenal, é a vantagem por ter terminado aí na liderança da primeira fase, né? Então o Grêmio, antes do Grenal também tem Sul-Americana, a partida na quinta-feira às 7h15 da noite contra o Lanús na Arena, então o Grêmio vencendo essa partida pode se credenciar mais ainda aí para a próxima fase da Sul-Americana, uma partida também importante, né? O Thiago Nunes pode até poupar alguns jogadores, a gente não consegue projetar ainda um time, vamos projetar melhor na quarta-feira, né?
temos aqui também comentário esportivo e a gente consegue projetar melhor uma equipe do Grêmio para enfrentar o Lanús na quinta. Mas é claro, o Grêmio acredito que esteja mais pensando na final do Campeonato Gaúcho do que propriamente nessa partida da Sul-Americana. A final vai ser no domingo às 4 da tarde, a primeira final, né, no Beira-Rio. Então a cabeça do Grêmio acho que está mais propriamente na final do que nesse jogo contra o Lanús. Mesmo assim, é um jogo importante para o Grêmio se credenciar aí na próxima fase da Sul-Americana. Vamos falar um pouco aqui também do esporte da cidade, né? A Associação Nova Prata, infelizmente, perdeu aí na segunda rodada, lá contra o Santa Cruz. Era uma derrota já vista, né? Já que o Santa Cruz é um time muito forte, é um time já tradicional do esporte gaúcho, e inclusive teve participação na Copa do Brasil esse ano, e venceu por 5-1, então, a Associação Nova Prata, que já volta a campo nessa segunda-feira, às 3 da tarde, no Antônio Davi Faria, em Veranópolis. Nova Prata recebe o Sapucaiense. Então, mais uma chance aí do Nova Prata se reabilitar, né? Começou muito bem com vitória e fora de casa perdeu e agora volta a jogar em casa aí contra o Sapucaiense também. Partida logo mais às 3 da tarde aí. Vamos torcer pela Associação Nova Prata e também fazer bonito na segundona gaúcha. Era isso por hoje, nosso comentário esportivo. Nos vemos na quarta-feira agora. Um forte abraço.